E na comemoração do gol, o Pedro tirou a camisa e colocou em cima do escudo do Flamengo e deu beijinhos de amor no escudo do Flamengo. Camisa 9, autor do gol. 1-0 Mengão. Mas tem um outro detalhe, o final é dramático, mas acho que dá pra falar agora, a não ser que o Fluminense venha e vem. Lá vem tentando, John Kennedy, subiu da Ortiz, cortou, mandou pra fora do gramado. Ele entrou correndo muito, inclusive marcando saída de bola como o Felipe Luiz gosta. Como o Felipe Luiz pediu, né, Bruno? Dizendo, ó, não, eu consigo fazer. E tá fazendo. Sim, tá se esforçando, correndo. Aí é que eu não gosto de heróis e vilões. Acho que o conteúdo do que o Felipe falou foi correto. O Felipe tá no dia a dia e ninguém contestou. Mas 2 pontos eu acho que o Pedro tem o seu grau de razão. Vazamento de que ele poderia ser vendido e bronca em público. Acho que fechado, o Felipe podia falar até mais do que falou. Mas em público, eu acho que aí o Pedro tem a sua razão. Vai terminar! Apita o árbitro, acabou! É fim de jogo! Jesus é o suficiente, é o que está escrito na camiseta que tem por baixo ali o Pedro. Tira a camisa de novo para todo mundo ver. A frase que ele traz para o jogo é abraçado. Jogadores do Flamengo comemoram com ele. O primeiro a chegar para o cumprimento é Juninho. Lembrando que ele foi aplaudido à beira do gramado pelo Felipe Luiz, o herói da vitória do Flamengo. Flamengo 1, gol salvador de Pedro. Que história contada do Maracanã, meus amigos. Flamengo 1, Fluminense 0, Guilherme Nápoles. Vitória importante para manter vivo o sonho do título. Agora são 14 jogos, 30 pontos conquistados, a 3 pontinhos do líder Cruzeiro. Flamengo que tem um jogo a menos pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, confronto que foi adiado por conta da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, jogo contra o Sport. Ou seja, o Flamengo tem plenas condições de igualar a pontuação do Cruzeiro. Uma vitória que vem num momento importante. Depois de uma derrota para o Santos, o Flamengo se reconstrói no Campeonato Brasileiro e com um gol marcado por Pedro, que é um ídolo da torcida, estava afastado, em briga com a diretoria, ouviu muito do técnico Felipe Luiz, mas a estrela dele brilhou mais alto. Na noite deste domingo, o Flamengo vence o Fluminense 1-0. Próximo confronto contra o Bragantino, fora de casa, na próxima quarta-feira, às 9h30, Zé. E o Fluminense tem um jogo difícil, tem um jogão na quarta-feira também pelo Brasileiro, né? Às 7h da noite, o tricolor carioca enfrenta o Palmeiras, dentro de casa também no Maracanã. Bom, eu sei que o tema vai ser na sequência o Pedro, de novo. Agora, lado positivo para ele, mas eu quero dar uma opinião, vou chamar o Bruno já para análise do jogo e para falar sobre esse tema também. Para mim, o que acontece aí? Pedro, não dá para entender muito o Juninho entrando no lugar do Wallace Ian. Pela bola que o Wallace... Nem vou colocar no Pedro. Como é que o Juninho entra antes do Pedro? Não. Como é que o Juninho entra no lugar do Wallace Ian? O Wallace Ian estava jogando bem no jogo. Então, para mim, não se justifica, né? Em relação ao Pedro, Felipe Luiz pode ter errado, exagerado, criticando um pouco mais pesado publicamente. Não em ter falado publicamente, mas algumas palavras que o Pedro não gostou ali, talvez tenha havido algum exagero. Mas ele fez o Pedro correr, treinar mais forte. Então, Felipe Luiz tinha razão ao reclamar e com as palavras dele, a reclamação dele, o Pedro entregou mais, treinou mais forte e dentro do jogo foi um cara dedicado, cara que marcou saída de bola, um cara que correu uma barbaridade. E aí o Pedro mostrou que ele tem que jogar, que ele é um grande jogador e assim, desse jeito, treinando, se esforçando, ele tem que jogar. Então não vou falar, tá vendo, Felipe? Não, Felipe Luiz tem uma contribuição importante pro Pedro entrar agora, correr, marcar e fazer o gol decisivo. Pra mim, tem que ser titular da equipe do Flamengo e o Felipe Luiz que se vire na montagem do time ali, quem vai marcar não sei, mas o Pedro tem que ajudar na saída de bola, mas tem que jogar. Bruno Prado, Flamengo 1, Fluminense 0 no Maracanã, com um gol de Pedro, Bruno Prado. O Flamengo tentou o gol o tempo inteiro, criou pouco, é uma questão do elenco do Flamengo. O Flamengo cria muito pouco, às vezes proporcionalmente ao que tem de posse de bola e presença no ataque. Isso acontece muitas vezes, mas conseguiu o gol, insistiu, fez o gol na bola parada, o desvio do Léo Ortiz e o gol do Pedro, e sai com a vitória. Era importante, o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro está num ótimo momento, o Cruzeiro ganhou do Fluminense no Maracanã no meio de semana, que é uma vitória difícil, então não podia deixar o Cruzeiro abrir muito.
A diferença, né, se considerar o jogo a menos, é essa só, né, de 3 pontos. O Flamengo tem a possibilidade de depender só dele para alcançar o Cruzeiro. Uma vitória importante. O Pedro é um jogador que ele está em recuperação física ainda, né? O Pedro é um jogador que clinicamente, claro que ele está recuperado, senão ele não estaria jogando, mas fisicamente ele ainda está em recuperação, né? Ainda é um jogador que está abaixo do seu ritmo normal, até pelo tempo que ficou parado, 7 meses parado, isso tem um peso para um atleta, e ele recuperando, melhorando fisicamente, ele vai recuperar o espaço no time dele, né? O Pedro, ele deixou claro o que ele não gostou. Ele, não sei, internamente com os atletas, né? E pelo que ele falou na conversa com os atletas, ele deu razão, ele falou que realmente não treinou como poderia, né? Ele falou isso, né? Que não treinou como deveria e colocou isso, claro que não justifica, mas ele tem uma certa razão, ele colocou isso no vazamento da informação de que ele poderia ser vendido. Isso realmente não é legal, aí foi uma falha da direção do Flamengo, de quem vazou a informação, e espero que quem vazou tenha conversado com ele, porque aí você não pode vazar informações, você pode querer negociar um atleta, mas vazar essa informação e não é bom para o atleta, né? Então isso o Pedro tem toda a razão, ele tinha que fazer o dele no treinamento, independente disso, não fez. Aí entra a parte técnica, acho que o Felipe acerta em deixá-lo fora dos 2 jogos. A única coisa que eu não acho bom é assim, e essa coisa de falar publicamente não é uma questão do Pedro, eu acho que é para os outros também, assim, os outros vão pensar, pô, se ele tá falando do cara, amanhã ele não vai gostar do que uma coisa que eu fizer e vai falar de mim. Eu acho que assim, publicamente é só, não, o Pedro sabe porque tá fora e a gente sabe e a gente vai conversar. Pronto, acabou. Eu acho que, principalmente no mundo de hoje, com rede social, com youtuber aos berros, com um sensacionalismo muito grande, eu acho isso perigoso, publicamente expor, porque acho até os outros também vão, mesmo que um cara que não goste do Pedro vai falar, peraí, eu não gosto do cara ali, mas se ele falou do cara, ele vai falar de mim amanhã. Isso que eu acho que o Felipe tinha que ter um cuidado maior. Eu repito, eu acho que o Felipe Luiz talvez tenha exagerado na questão de 2 palavras que ele usou que desagradou o Pedro. Mas a questão dele trazer isso a público talvez seja uma necessidade até para o elenco. Para o elenco do Flamengo, que havia uma cobrança dos próprios jogadores, dos companheiros do Pedro. Ele volta, faz o gol, corre, beleza. Eu acho que tem que deixar esse assunto para trás agora, né? E o Felipe Luiz tem que dar um jeito de escalá-lo como titular do Flamengo e, sei lá, resolve a situação, a questão tática, porque não dá para ele ficar no banco de reservas do Flamengo, não. Pois não, Nápoles? Aspas do Pedro após o fim de jogo em entrevista ao Premier. Ele disse que a situação envolvendo um dirigente do Flamengo mexeu muito com o emocional dele. Ele reconheceu que, de fato, teve uma semana abaixo nos treinamentos, mas disse que o que acontece internamente tem que ser resolvido internamente. Não gostou da forma com que as coisas foram colocadas, porque disse que não foi respeitada a sua história dentro do clube. Isso foi mais ou menos o que o Pedro disse na entrevista ao Premier após o final do jogo. Antes de te devolver, Zé, público e renda no Maracanã para o clássico de hoje. 58.416 torcedores para uma renda de R$ 4.386.336,50. Ele disse ainda que não quer mais falar sobre isso, né? Diz que nunca levou nenhum problema com ninguém a público e agora quer trabalhar, seguir jogando, o que deve ser. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Terminado o clássico Fla-Flu no Maracanã. Pedro marcou no segundo tempo. Entrou no jogo, ele entrou ali, sei lá, faltando 20 minutos para terminar, entrou aos 60 minutos, então foi mais, né? 60, aos 30 do segundo tempo ele entrou, não foi? Ele jogou 30 minutos. Mais acréscimo 20 minutos, então cerca de 20 minutos. Entrou e resolveu o jogo, né? O Flamengo tinha finalizado uma bola, estava complicado o jogo, estava dificílimo. Ele entrou, fez o gol, que sabe fazer. Então, vida que segue e tomara que ele volte a vestir essa camisa do Flamengo. Para mim tem que ser titular, né? E o Felipe Luiz que se vire, que dê um jeito de escalá-lo ali, né? Mas ele mostrou que tem lugar no time do Flamengo. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado, meus amigos, aqui no YouTube, também na rede Jovem Pan News. E boa noite, Brasil!